Olá, pessoal. É uma satisfação de estar aqui com vocês, iniciando essa série de comunicações que o Conselho Regional de Biologia da Quinta Região irá apresentar, buscando esclarecer dúvidas relativas à nossa profissão e ao nosso conselho, que corresponde à Quinta Região. Eu Inicialmente, vou colocar aqui alguns slides para que nós possamos facilitar o entendimento do tema que nós vamos discutir hoje, que é relativo às diferenças que há entre conselhos, sindicatos e associações. O objetivo dessa nossa conversa é esclarecer que, muitas vezes, o Conselho Regional de Biologia da Quinta Região, ele é chamado, digamos assim, a adotar determinadas medidas ou realizar determinadas ações que não necessariamente têm a ver com a nossa missão. Então, vocês vão perceber ao longo dessa breve apresentação que o Conselho, de fato, ele executa algumas ações que são afetas às competências de outras entidades, como sindicatos e associações, e muitas vezes nós assumimos, digamos, essa função, muito mais por conta da necessidade de apoio aos biólogos, diante da inexistência das entidades respectivas, né, a cada demanda dessa. Então, por exemplo, as associações. As associações, elas são pessoas jurídicas, que podem ser públicas ou privadas, e elas existem para auxiliar os profissionais ou estudantes, visando superar dificuldades e promover benefícios, como o aperfeiçoamento curricular. Então, esse apoio que as associações, por exemplo, né, no caso nós estamos falando dos biólogos, que uma associação de biólogo teria como função desenvolver, seria, por exemplo, realizar ou promover palestras, cursos, congressos, iniciativas que contribuem a um maior esclarecimento, que contribuem na própria formação complementar do biólogo e, às vezes, até de estudantes, né, dos cursos de ciências biológicas. Então, observem que quando o Conselho está promovendo uma palestra, um curso, ou até mesmo um congresso ou encontro científico, ele está indo além das suas obrigações regimentais, com o objetivo de apoiar o biólogo, mas que isso não seria necessariamente sua competência. No caso dos sindicatos, aí nós temos uma modalidade de associação que é específica para lutar pela melhoria das condições de trabalho da categoria profissional. Então, por exemplo, quando se divulga um concurso, uma seleção de pessoal para vagas de emprego, essas necessidades que ocorrem de se questionar perante a instituição que está organizando aquele concurso, de por que, por exemplo, não foi contemplada a vaga de biólogo quando se entende que poderia, isso é missão de um sindicato e não do Conselho de Biologia. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma média de 100 demandas por ano, das quais 95 correspondem exatamente a esse assunto de concursos e seleções que não contemplam biólogos. Então, a assessoria jurídica do Conselho Regional de Biologia, Quinta Região, ela sempre questiona, sempre recorre, quando necessário, às vezes, até
judicializa o assunto, mas sempre num contexto coletivo em defesa da atuação do profissional biólogo. Nós nunca defendemos indivíduos, primeiro, porque nos casos individuais, aí cabe uma ação através de um advogado constituído por aquele profissional interessado. No caso coletivo, isso seria, mais uma vez, obrigação de um sindicato de biólogos e não de um conselho, do Conselho Regional de Biologia. Mas na ausência de sindicatos, muitas vezes nós temos também atuado nessa linha. E, por fim, vem a definição de conselhos. Veja que os conselhos, eles são pessoas jurídicas criadas por lei. Então, é diferente de uma associação ou de um sindicato, onde aquele grupo, digamos, de pessoas se reúne e vai constituir aquela associação, aquele sindicato. Então, existe uma demanda das pessoas por isso. No caso do conselho, não, é diferente. O conselho, numa comparação grosseira, ele vem de cima para baixo, no sentido de que são personalidades jurídicas, são instituições criadas por lei. E o objetivo, veja que ele é regulamentar, orientar e fiscalizar a atividade profissional de determinada categoria de maneira coletiva, seja combatendo o exercício ilegal da profissão, seja regulando o exercício legal e ético da profissão. Então, o papel do conselho é impedir que a sociedade, em primeiro lugar, seja prejudicada pela má atuação de egressos de cursos de biologia, né, que estejam atuando sem a devida habilitação. Porque na ocorrência de um problema, então, cabe ao conselho estar fiscalizando justamente para evitar que esse problema ocorra, né? E em havendo que tome as medidas cabíveis. Igualmente, nós protegemos nessa ação também os profissionais habilitados, os biólogos que têm registro. Então, é exatamente nessa linha, orientando, fiscalizando e regulamentando, através de resoluções, por exemplo, que os conselhos, né, dentro que fazem parte do sistema, Conselho Federal de Biologia e conselhos regionais, que eles vão estar, então, atuando na defesa da sociedade e do profissional biólogo. Então, em resumo, nós poderíamos, de forma bem simplificada, dizer: uma associação, ela promove a valorização profissional, promovendo cursos, treinamentos, etc. Um sindicato, ele vai defender os interesses trabalhistas, né? Salários, entre outros, condições de trabalho, o acesso à participação em determinado concurso, né, em que o biólogo foi excluído, que poderia participar, e o conselho ele fiscaliza o exercício profissional. Então, nós estamos trazendo esses esclarecimentos para vocês, a fim de que, em primeiro lugar, entendam que há uma diferenciação, e, em segundo, que se mobilizem, se animem com a possibilidade de fortalecer a profissão, no sentido de buscar o estímulo à criação dessas categorias, sobretudo os sindicatos, que vão nos ajudar muito nas defesas dos interesses trabalhistas. Eu sei que hoje, né, nós vivemos uma realidade no país em que o cenário ele não é favorável à criação de novos sindicatos, mas essa não é uma situação definitiva. Então, até lá, muita coisa pode ser feita, né? Mobilizações podem ir ocorrendo com tranquilidade por grupos de biólogos, para que se comece, então,
um processo de formação de uma cultura quanto à necessidade de instituições como essas, que no futuro elas podem ser regularizadas, né, através da sua criação formal e, a partir daí, então, começar o seu trabalho. E cabe também um comentário que, muitas vezes, a defesa desses interesses, dessas necessidades dos biólogos e da profissão como um todo, ela inevitavelmente passa, né, pela conversa, digamos assim, pelas demandas que serão encaminhadas aos legisladores, né, aos políticos. Então, o que ocorre? É muito importante que saibamos que, quando surge uma demanda como essa, vai ser inevitável a pergunta: vocês são quantos? Então, observem que, dentro dessa missão de fortalecer a imagem da profissão do biólogo, por meio da fiscalização e da orientação para o pleno exercício legal do biólogo, pelo Conselho de Biologia, nós já, muitas vezes, nos deparamos com situações como essas, em que a pergunta veio e a resposta foi: por exemplo, se nós utilizarmos dados de dezembro de 2020, nós somos 5.853 biólogos. Para vocês terem uma ideia, existem conselhos de outras profissões que em apenas um estado eles têm mais que isso. Então, e vocês sabem, né, naturalmente, que esses quantitativos, eles expressam uma realidade que é a representatividade que aquele segmento social tem, né, junto a uma bancada. Então, entre os interesses, por exemplo, de um conselho que tenha 20 vezes mais profissionais registrados para um que tem 10 vezes menos, né? É claro que isso aí vai ser levado em conta. Então, essa é uma das questões fundamentais, além da nossa obrigação, né, de sermos registrados e cumprirmos com toda a legislação pertinente. Isso também conta como importante na valorização da nossa profissão. Então, aqui nós temos uma distribuição por estado, né, dos totais de biólogos registrados efetivamente, mas com um pequeno detalhe, ou melhor, um grande detalhe, é que quase a metade é inadimplente. Então, essa é uma outra situação complicada, né, que dificulta o fortalecimento da profissão, porque, além de devermos ser registrados, né, estarmos quite com o Conselho, com as anuidades, também é um ponto importante, porque se eu estou em débito com a anuidade, eu igualmente estou também impedido de atuar profissionalmente. Então, isso é um ponto importante que deve ser levado em conta, porque nós precisamos valorizar a nossa profissão, a começar pela nossa valorização profissional, pela nossa valorização pessoal, seja na nossa atuação, sempre buscando a atualização de conhecimentos e a melhoria cada vez melhor dos serviços e produtos que nós vamos entregar, como também cumprindo com a legislação do biólogo. Então, eu finalizo aqui essa conversa, né, com vocês, desejando saúde a todos e sucesso profissional a cada um.